É o mesmo. Abrirá o que? Outro link? Outra. É, já pode entrar novamente, no mesmo lugar que eles estavam. É na congregação novamente. E aí, pessoal, cadê vocês? Ixi, tá um monte de gente. Toda vez que tem gente. Quer? Vou começar assim. Não, já tá transmitindo já. Tô parecendo Ei, você. Toninho. Pronto, agora você tá me vendo, Toninho. Vamos lá. Voltou, Marizene. A Toninho e Marizene já voltaram. Foram mais rapidinhos aqui. E aí, Denise, né? Falei. Você falou Marizene, tá certo? Nivaldo Vortri. Bom, então vamos lá. O pessoal vai entrando aí, nós vamos concluindo aqui, tá bom? Além do mais, a vida e a comunhão com Deus são ensinados, né? Nós estamos falando sobre a implicação da imortalidade da alma nas Escrituras, né? As duas naturezas do Redentor, a existência de Deus, a Trindade, está tudo implícito lá, mas não tem exatamente esse nome, certo? Não aparece o nome escrito nas páginas da Bíblia, é isso que eu quero dizer. Então, além do mais, a vida e a comunhão com Deus são ensinados como algo que continuará a ser desfrutado pelos crentes após a morte, conforme Paulo explica em Filipenses 1, 21 a 23. Isso também é uma implicação de que a morte, de que a alma sobreviverá, certo? Quando o corpo morre. Vamos ver lá, Filipenses 1, 21 a 23. Vamos lá. Filipenses 1, 21 a 23. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, Paulo, ele tem essa esperança, né, de que se ele partir agora, ele vai estar com Cristo no mesmo momento. É interessante, essas palavras aqui no grego, né, é usado como uma certeza imediata, tá certo? É, a forma como Paulo escreve, o verbo como ele escreve, é uma certeza imediata. Então ele tem certeza que se ele morrer, ele vai estar com Cristo. Portanto, ele crê também, né? E ele divulga essa alma que permanece mesmo após a morte do corpo. 2 Coríntios 5,8, vamos lá? Veja o que Paulo vai dizer aí em 2 Coríntios 5,8. Esse texto também nós vamos ler várias vezes durante o nosso estudo. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ok? Então, ele está falando que vai deixar esse corpo. Por quê? Porque a partir do momento que a alma ou o espírito ela se separa do corpo, esse corpo morre, né? Mas ainda assim ele vai habitar com o Senhor. O que vai habitar com o Senhor? A parte material, que é o nosso espírito. Ok? Então está implícito aí a imortalidade da alma. Então vejam só, o que inevitavelmente implica na imortalidade dos crentes. A Escritura, portanto, traz uma nova dimensão para o nosso pensamento acerca da vida futura. O que é importante para ela não é o simples fato das almas continuarem a existir, mas a qualidade dessa existência. Tá certo? É isso que a Bíblia dá, ela foca.
ela vai trazer assim a tona é a essa qualidade da existência, da nossa existência, mesmo ainda que o corpo ele parta, né? Ele vai embora. Vamos entrar agora, nós já tratamos então sobre o assunto de mortalidade da alma, né? A alma de fato ela não vai morrer, tá certo? Ainda vamos falar um pouquinho sobre isso, mas nós vamos falar agora num assunto é, mais ainda mais a esse respeito da alma, que é o estado intermediário da alma. Bom, já declaramos então que a alma não morre, né? Através do sacrifício de Cristo, a imortalidade está entrando agora no nosso corpo, porque essa alma ela já não morre. Todos os homens homens que eu falo da humanidade, homens e mulheres perderam a vida, voltaram para Deus, a parte material. E a parte material ficou na terra e virou pó novamente, certo? Foi é, corrompido. Lemos em vários textos de que esse corpo passará na glória, na volta de Cristo, por uma transformação, né, que chamado de corpo imortal. E nós vamos receber um corpo imortal para fazer, né, para andar junto com essa alma que nós temos, que já é imortal, certo? Mas agora nós vamos estudar um pouquinho onde que ficam essas almas, o estado intermediário da alma dos homens, portanto, das pessoas que morrem. Então, irmãos, há vários conceitos evangélicos para o estado intermediário da alma, dos quais mencionamos aqui alguns expoentes agora, tá bom? Então, é possível que alguns não saibam quem são esses expoentes, mas são pastores, são teólogos, a maioria já mortos, né? Mas foram homens assim que deixaram um grande legado para a teologia, tá certo? Então, por exemplo, John Owen, né? John Owen foi um puritano, o maior de todos aí, os puritanos de todos os tempos aí diz, né? Ele viveu de 1616 a 1683. E o que John Owen falava, né? E que até hoje pesa bastante para alguns teólogos, alguns pastores, algumas igrejas. Ele falava o seguinte: o homem possui uma natureza unificada. Ok, nós concordamos. O homem é uma unidade, a mulher é uma unidade dicotômica, tendo alma e tendo corpo. Até aí tudo bem. Então, mas ele diz que o homem possui uma natureza unificada. Não é como nós pensamos, né? Ele acredita que o homem é o homem. Quando fala de alma, é o homem. É o homem tudo junto, né? Ele tem um meio um pouquinho diferente de nós pensarmos. Então, John Owen fala que o homem possui uma natureza unificada. Por consequência, Owen rejeita a ideia de qualquer qualidade de vida entre a morte e a ressurreição. Então, quando morre o corpo, morre também a alma para Owen, né? O propósito de Deus para o homem será visto na ressurreição, quando o homem total, isso é, corpo e alma, ser levantado da morte. Então, Owen acredita que quem morreu, morreu. Não tem ninguém com Deus. Está morto lá. Agora, quando Cristo voltar, vai ressuscitar. Corpo e alma. Certo? Deu para entender isso? É um pouco diferente da gente. Nós acreditamos que. Nós vamos ver que esse é o pensamento de João Calvino também. Mas John Owen acredita que o homem é um ser único, que quando morre corpo, morre alma junto, está tudo morto, né? E quando Cristo voltar, então, vai ressuscitar, essas pessoas vão ressuscitar, tá certo? E vão viver na glória. Então não existe, para Owen, em outras palavras, não existe estado intermediário da alma, certo? Francis Schaeffer. Francis Schaeffer gosto muito, é um dos meus teólogos, se não o meu teólogo favorito, né? E morreu, de certa forma, recentemente. Ele morreu em 1984. 1912 a 1984. Ele é fundador de
de um projeto chamado Comunidade Labre, na Suíça, tem em Minas Gerais também, tem uma filial em Minas Gerais. E é fascinante. Ele ensina teologia para estudantes de faculdade. Então, é um projeto dele e da esposa, mas morreram já, mas continua o legado de Francis Schaeffer, inclusive aqui no Brasil. Então, 1912 a 1984, Francis Schaeffer, ele cria um pouco diferente. Ele cria que, baseado em 2 Coríntios 5, de 1 a 4, vamos ler? 2 Coríntios 5, de 1 a 4. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Bom, nós já falamos que John Owen, ele acredita que quando morre o corpo, morre a alma junto e vai ressuscitar, ambos vão ressuscitar lá na volta de Cristo. Schaeffer, ele crê um pouco diferente, ele crê o seguinte, que o crente após morrer recebe um corpo intermediário que está lá no céu, para que não fique sem corpo, ok? Este corpo intermediário dos céus não é o mesmo que vai ressuscitar quando Cristo voltar. Então, segundo Schaeffer, que eu gosto muito, mas eu acho que ele deu uma picada de fumo, né? Picou fumo. Ele acredita que nós temos esse corpo morre. A alma é imortal, vai para o céu, recebe um corpo provisório para viver no céu. Mas ele acredita que a glória, né, a transformação vai ser no novo céu e nova terra. Então nós vamos precisar de um outro corpo, que não é celeste, não é esse que nós temos. Então seria um terceiro corpo, certo? Baseado no texto que nós lemos de 2 Coríntios 5, de 1 a 4. Ok? Então esse corpo do céu, ele não vai ser usado para sempre, mas será trocado pelo corpo eterno na ocasião da ressurreição. Certo, pessoal? Martim Lutero. Martim Lutero, ele viveu entre 1483 e 1546. Ele é o grande reformador Martim Lutero, monge agostiniano, que promoveu a reforma quando afixou as suas 95 teses lá na capela de Wittenberg, né? Então, esse eu creio que é mais conhecido de vocês. Afirmava que o intervalo entre a morte e a ressurreição era como a experiência do sono. Então, percebam, já é outro pensamento a respeito do lugar intermediário da alma. Então, Lutero acha que as pessoas que morrem, as suas almas estão dormindo, portanto, estão num sono. Lutero afirmava que os mortos justos dormirão até que o Senhor venha bater a porta do sepulcro e os acordem. Né? Segundo esse conceito, quem já morreu ressuscitará no último dia e pensará que dormiu apenas algumas horas. Ok? Eu conheço um colega meu, pastor, também, né? Que pensa dessa forma, que acha que as pessoas não estão conscientes em atividade no céu, como João Calvino pensa, como eu penso. Essa é a minha forma de pensar também. Mas eles creem que as pessoas estão num sono, mas esse sono passa muito rápido, porque 1000 anos para nós é como um dia para o Senhor. Então eles acreditam que serão horas de sono para quem está dormindo, né, quando acordar lá na glória, certo? Então esse era o pensamento de Lutero, né? Para João Calvino, 1509 a 1564, também o grande príncipe da reforma, aí, o maior pensador,
da reforma, mais que Lutero ainda. Lutero promulgou a reforma, mas foi Calvino que sistematizou as doutrinas da reforma, né? Conheceu Lutero, trocou cartas com Lutero, discutiu com Lutero algumas coisas, uma delas era a ceia, eles não, é, eles não concordavam com a forma de interpretar a ceia do Senhor, e pelo jeito aqui também, né, com a questão do lugar intermediário da alma, né? Quando Lutero pensava que as almas estavam dormindo e que acordariam já na glória lá, como se tivesse dormido algumas horas apenas, João Calvino dizia que a alma dos justos, dos justos mortos, vivem e gozam de um descanso tranquilo, mas que a totalidade de sua felicidade há de ser experimentada somente na ressurreição. Então eles já estão, né, na presença de Deus, na presença de Cristo, a alma dos justos, como a alma dos ímpios não estão, mas a alma dos justos estão lá e já estão gozando, né? Não tem dor, não tem sofrimento, não tem uma série de coisas que nós que estamos aqui na Terra ainda temos, né? Mas Calvino diz que na ressurreição, quando nós recebermos a herança completa da glória de Deus, vai ser muito melhor ainda dos nossos irmãos que estão apenas as suas almas, né, a sua parte material na presença de Deus, certo? Então, nós dizemos aqui que esse último também é o nosso pensamento, certo, gente? É o conceito que nós também adotamos e que, portanto, levaremos nesse estudo por nos parecer o mais correto, né? Esse pensamento é o pensamento reformado, o pensamento da igreja presbiteriana, o pensamento de João Calvino e o pensamento do que vos fala, tá bom? De que o corpo morre, a alma imediatamente vai gozar no céu, mas é apenas a alma, e de que na ressurreição dos mortos ainda será melhor ainda, melhor do que eles estão vivendo lá na presença de Deus. Então é isso que nós entendemos nas Escrituras Sagradas. Tudo bem aí? Todo mundo está seguindo aí? Será que voltou todo mundo? Acho que nem todo mundo voltou, né? Mas que bom. Ricardo tá aí, Nivaldo, o Kleber tá com a gente, a Adriana, o Leonardo, a Miriam voltou. Acho que voltou todo mundo. Graças a Deus. Que bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, voltando ao nosso estudinho aqui. Estamos chegando no horário já. Vocês me dão mais uns 10 minutinhos, então? Vamos lá. Espera um pouquinho. Ok. Vamos lá. O estado da alma do justo e da alma do ímpio após a morte. Nós já falamos do estado intermediário um pouquinho aqui, demos uma palhinha aqui sobre vários pensadores, John Owen, Francis Schaeffer, Lutero e João Calvino, que é o nosso, certo? Agora, adotando, né, o pensamento de João Calvino como nosso também, nós vamos estudar um pouquinho agora o estado da alma do justo e da alma do ímpio após a morte. E nós começamos assim a nossa preleção aqui. Talvez nos valha relembrar o que já foi dito nesse estudo, que o homem consiste em dois elementos distintos, alma e corpo, certo? Eu acho que tudo isso aí já está vencido, né? Lá em Gênesis 2:7, quando Deus soprou fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, ele se tornou alma vivente. E Eclesiastes 12:7 que diz que do pó viemos e ao pó voltaremos e o espírito volta a Deus que o deu, certo? Quando a gente morre. Então, a morte consiste na separação temporária entre corpo e alma. Isso é morte, tá? Morte é esse, o conceito bíblico de morte é a separação entre o corpo apodrece, o corpo sofre a corrupção por
causa, né, de uma doença, por causa de um acidente, por causa, né, de um ato violento, enfim. E o espírito volta para Deus. Chegando a Deus lá, ele é destinado ou a preparação já para a glória ou a preparação para o castigo eterno. E quem está sendo preparado para a glória já começa a desfrutar das coisas boas da glória, já, porque está na presença de Deus, está num lugar bom. A exemplo, nós citamos aqui o mendigo Lázaro, né? E também o rico lá da passagem de Lucas 16. Então, ambos já começam a gozar dos seus destinos. O ímpio do castigo e o justo do gozo eterno, certo? Mas é temporário, é temporário. Esse estado, por isso que chama-se estado intermediário. Vai acontecer alguma coisa depois, pastor, com essas almas? Vai acontecer, tanto de um quanto de outro, tá? Para o justo vai melhorar e para o ímpio vai piorar, infelizmente, né? Então, as coisas vão caminhar assim. O corpo tanto dos ímpios quanto dos crentes volta ao pó de onde veio. Eclesiastes 12:7, certo? E aguardam a ressurreição dos mortos. Alguns, né? é, Aqui tá falando dos dois, né? Alguns para a vida eterna, outros para o castigo, a condenação eterna. Nós vemos isso muito claramente em Daniel capítulo 12, verso 2. Vamos lá? Daniel 12, 2. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ok? Então, aí Daniel fala nitidamente, né, das pessoas que vão ressuscitar. Ele fala muitos aí, não é porque algum vai ficar sem ressuscitar. É muitos porque são muitas pessoas mesmo, é quantitativo, tá? É muita pessoa. Ele não quer dizer aqui que uns ressuscitarão, outros não, tá certo? Então aqui muitos é quantitativo mesmo. Então veja aí. Mas vamos ver outro texto no Novo Testamento, Mateus 25, 46. Tá? Mateus 25, verso 46. Já estamos terminando, irmãos. Vamos acabar esses textos aqui. A gente para e volta semana que vem, tá? Mateus 25, 46. O que é que diz? Bem-aventurado aqueles. Não, desculpa. Tô em outro texto. Irão esses para castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, ou seja, o Novo Testamento também está na mesma linha que Daniel capítulo 12. Está falando que uma parte da alma, das almas serão destinadas para a vida eterna, né? E outra parte para o castigo eterno. Correto? Hã? 2 Timóteo 1,9. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 1, verso 9. Veja aí. Diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Está falando de Jesus Cristo. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Não, eu estou lendo errado, é isso? Não, é esse mesmo. É esse mesmo. Antes dos tempos eternos, conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo. Então está falando dos que foram salvos, né? E, nos e chamado com santa vocação. É isso aí mesmo, deixa eu ver. É isso aí. Eclesiastes 3, o 11 e o 14. Vamos lá. No Antigo Testamento. Eclesiastes 3, verso 11 e 14 aí, irmãos. Que bom, né? Se
se o Facebook tivesse também aberto para vocês lerem e a gente poder compartilhar assim, seria bem melhor. Eclesiastes 3, 11 e 14, o que é que diz? Ah, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então veja, Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? E o verso 14 que diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, percebam aí, né? Que está falando sobre a eternidade ainda da alma, né? O corpo, tanto dos ímpios quanto dos crentes, são imortais, voltam ao pó, o corpo dos dois tem o mesmo, nesse caso aí, tem o mesmo destino, mas a alma não. A alma, no caso, seria separada. Esse texto de João é maravilhoso. João 8, 51 e 52. Vamos lá? João 8, 51 e 52. Eu já tratei desse trecho aqui com vocês no ensino que nós demos da confissão de fé, né? Falando sobre ressurreição, estado intermediário. Então são os mesmos versículos lá. João 8, 51 e 52 diz assim: em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Interessante, né? Está prometendo aqui uma ressurreição, né? E continuando, ainda diz assim: disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente, né? É, Esses judeus provavelmente eram saduceus, porque os saduceus não acreditavam em ressurreição, tá bom? Então, vejam aí, né, que já há uma promessa de que né, a alma ela é eterna, né? E principalmente no contexto aqui que está sendo dito, é aqueles que creem em Jesus Cristo. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ok? Mas é sempre aquilo que nós falamos lá no início lá. A ressurreição, a vida, a imortalidade é sempre colocada num contexto, né, de vida com qualidade. Porque todos viverão, até a alma do ímpio vive, mas não tem uma qualidade de vida. Né? Então, quando a Bíblia fala de vida, eu vim para lhe dar vida e vida em abundância, não quer dizer que a alma do ímpio esteja morta. Ela está morta no sentido de não ter qualidade, está sendo castigada. Ok? 2 Coríntios 4,14, para a gente encerrar hoje aí. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 4,14. 2 Coríntios 4,14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, vejam aí, né? Que essas almas aí aguardam a ressurreição. A do, a do ímpio para uma condenação eterna e a do justo para uma vida eterna, não é? Na presença de Deus com um corpo glorificado. Tá certo, irmãos? Então, a partir de semana que vem, nós vamos falar sobre o local intermediário da alma dos justos. Né? Nós vamos diferenciar aqui é, a alma do justo da alma do ímpio, né? Vamos deixar uma marquinha aqui no texto para a gente saber onde a gente vai voltar, tá certo?
Não surgiu nenhuma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Alguém quer fazer pergunta? Não. Muito obrigado, então. Nivaldo Agostino. Sou calvinista. Toninho, eu também. Eu penso assim, Edenise. Então tá bom. Tá todo mundo aí calvinista aí. Amém. Graças a Deus. O corpo está presente. É isso aí. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Vamos aí, vamos ver onde que vai dar essa, né? Nas próximas aulas aí vamos entrar já em juízo final, né? Aí vamos ter que desvendar o Apocalipse lá, aquele monte de figura do Apocalipse. Ainda faltam umas duas aulas para chegar lá, eu acredito. Mas já estamos entrando nesse assunto aí, tá bom? Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Bom estar com vocês aqui, certo? Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos.